Você conhece a história da Varig? Confira tudo sobre a empresa na série Grandes Empresas de Logística. Roda a vinheta, editor! Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafael Duarte e esse é o canal Logística e Gestão, que é feito para você que, assim como eu, é um apaixonado por logística. Hoje estamos começando uma nova série aqui no canal, a série Grandes Empresas da Logística. Nós vamos contar a história das empresas que fizeram e ainda fazem história em todos os modais da logística. Podem ter empresas do modal rodoviário, do ferroviário, do modal aéreo, até do próprio modal de navegação, tanto marítima como de cabotagem. Aos poucos a gente vai aumentando a quantidade de empresas que a gente vai falar. Para começar, no primeiro episódio a gente vai contar a história da Varig. Para esquentar as turbinas, já me diz aqui no comentário se você teve a oportunidade de voar em um dos aviões dessa empresa, que foi uma das principais empresas do mundo na área de aviação comercial de passageiros. Quem voou já vai estar começando a entregar a idade, mas vamos falar mais sobre isso ao longo desse vídeo. Os mais novos, eles podem nem saber de qual empresa a gente está falando, mas a Varig é um ícone da aviação nacional e foi durante muito tempo uma das principais empresas de aviação do mundo. Ela foi fundada na cidade de Porto Alegre em 1927 pelo aviador alemão Otto Ernst Mayr. O Otto, ele nasceu na cidade de Hannover, na Alemanha, filho de um alemão com uma francesa. Ele veio para o Brasil em 1921, mas antes disso ele trabalhou como aviador na Força Aérea Alemã ainda no país. Quando ele veio para o Brasil, ele veio inicialmente para a cidade de Recife para trabalhar como fiscal em uma fábrica de tecidos. Visionário, ele conseguiu enxergar as dificuldades de transporte que a gente tinha num país com dimensões continentais como o Brasil. Naquela época a gente não tinha nenhuma empresa que fazia aviação comercial ainda. A aviação comercial no mundo ainda estava começando. No Brasil ela ainda era inexistente. E com isso ele pensou em criar a própria companhia aérea para resolver esse problema, que era um problema de transporte que a gente tinha no Brasil no início da década de 20. Ele tentou conversar com as pessoas que ele chegou a conhecer em Recife para conseguir apoio para a ideia de uma nova companhia aérea brasileira, mas não conseguiu apoio. Por isso, ele foi indo para o sul do Brasil, digamos assim. Inicialmente, ele morou por alguns anos no Rio de Janeiro, onde também não conseguiu apoio para sua empreitada e acabou indo parar em Porto Alegre, em 1923. Começou conhecendo as pessoas lá, até que em 1925 ele começou a conseguir apoios de pessoas importantes, de empresários importantes da região e também de políticos que gostaram da ideia e começaram a incentivar que realmente a empresa fosse criada. O governo do estado do Rio Grande do Sul concedeu um financiamento para a abertura da empresa e também anos de isenção tributária, o que facilitou na hora da abertura. Até que, em maio de 1927, a empresa conseguiu seu registro oficial e começou a operar voos comerciais entre as cidades de Porto Alegre e Rio Grande, fazendo uma escala em Pelotas, todas as três no próprio estado do Rio Grande do Sul. O primeiro avião da companhia foi chamado de Atlântico. Era um modelo hidroavião que só podia pousar onde havia um espelho d'água. Para entrar nesse avião, os passageiros eles literalmente tinham que embarcar, porque como o avião ficava pousado no rio, eles tinham que pegar um trajeto de barco até chegar no avião. O avião tinha capacidade para 9 passageiros e todos os passageiros, até uma curiosidade, todos os passageiros tinham que se pesar antes de entrar na embarcação, até para controle do peso que estava sendo carregado. Todos aqueles que tinham mais do que 75 quilos, eles precisavam de pagar um valor extra em relação à sua passagem. No meu caso, a passagem ficaria bem cara. A ligação da empresa com o Rio Grande do Sul, ela não estava apenas na fundação, no local onde era a sede da empresa, na cidade de Porto Alegre. Também no nome da empresa. Varig é a sigla para o nome inicial da empresa, que era Viação Aérea Rio Grandense. Vamos falar um pouco agora sobre a evolução da empresa ao longo dos anos. Na década de 30, a gente começou a ter os primeiros aviões com o próprio trem de pouso, permitindo que eles pousassem em superfícies terrestres, digamos assim, não precisava mais de usar água. Com isso, a empresa acabou incentivando a construção de aeroportos pelas cidades do sul do Brasil, as cidades que ela começou a operar. Até o início da década de 40, a empresa fazia voos apenas regionais, principalmente no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul. No fim
do ano de 1941, o Brasil já tinha se juntado aos aliados para combater o nazismo na guerra. Por isso, o alemão Otto, ele resolveu deixar a presidência da empresa de forma a tentar não prejudicar a empresa por ele ser alemão, por ele ter tido ligações com o exército alemão no passado. Com isso, o seu sucessor escolhido foi o chamado Rubem Berta. Rubem foi um dos primeiros funcionários da empresa. Ele começou como um auxiliar do escritório e era um faz-tudo junto com o Otto, que ajudava em todas as áreas da empresa e acabou se tornando presidente nessa situação. Uma reportagem do jornal Folha de São Paulo de 2001 trouxe diversos documentos do governo americano do período da guerra, esses documentos que eram sigilosos até então, falando sobre essa possível ligação entre o alemão Otto e a empresa Varig com o governo alemão e, consequentemente, com o nazismo. Os americanos falavam que mantinham a empresa e o alemão sob investigação, sob suspeita, mas até hoje nada foi provado que houve uma facilitação e a saída do alemão até facilitou para que a empresa conseguisse uma reputação. Mas houve, inclusive durante o período da Segunda Guerra, uma negativa de uma empresa de fabricante de aviões americanos de fornecer para a Varig. Então, pode ser que, orientada ou não pelo governo americano, a gente aqui não está falando nada, essa empresa rejeitou o pedido de compra dos aviões pela Varig. A saída do alemão da empresa mostrou-se um grande acerto. Com Berta, a empresa começou a se expandir para outras regiões do Brasil e até mesmo para o exterior. Ainda no seu primeiro ano como presidente, houve a primeira viagem internacional, saindo de Porto Alegre para Montevidéu, no Uruguai. Poucos anos depois, a empresa começou a viajar para São Paulo e Rio, conectando o sul do Brasil às principais capitais brasileiras naquela época. Berta era um apaixonado pela empresa e dedicava a maior parte do tempo a ela. Tanto que a esposa dele chegou a comentar que Berta tinha a Varig como uma amante e que era apaixonado por ela e que ela não conseguiria competir com a empresa pela paixão dele. O Berta ele foi presidente da empresa até o momento da sua morte, no ano de 1966. 10 anos após o final da Segunda Guerra Mundial, a ameaça nazista já tinha sido erradicada do mundo, já não tinha mais o perigo do nazismo tomar conta do mundo. E em 1955, o primeiro avião da empresa decolou rumo aos Estados Unidos. Nova York foi a cidade escolhida. Até o encerramento da empresa, já na década de 2000, a gente vai falar sobre isso mais pra frente, o voo Rio para Nova York era considerado a pérola da empresa, a principal propaganda da empresa para o mundo. Mas o voo, inicialmente, era um pinga-pinga danado, tanto por causa da intenção de ligar o máximo de cidades possíveis com os Estados Unidos, como também com a capacidade das aeronaves da época que não conseguiam fazer esses voos de longa distância e tinham que ter paradas técnicas para reabastecimento e até para reabastecer todo o compartimento de alimentação e tudo mais, todo o serviço de bordo. O trajeto completo do avião, ele partia de Buenos Aires para Montevidéu, de Montevidéu para Porto Alegre para São Paulo, São Paulo, Rio, Rio, Belém, Belém, Port of Spain, em Trinidad e Tobago, de lá para Santo Domingo e aí de Santo Domingo para Nova York. Ufa! Já imaginaram esse voo? Alguns anos depois começaram a era dos grandes jatos da aviação e passou-se a ter voos direto. Até a década de 80, o Galeão era o principal aeroporto internacional do Brasil. Por isso era considerado o hub principal da empresa, onde se consolidavam os voos, porque de lá que partiam os voos internacionais. Somente em janeiro de 1985, o Aeroporto Internacional de Guarulhos foi inaugurado. E adivinhem só, o primeiro avião que pousou no novo aeroporto foi um avião da Varig que estava voltando de Nova York. A empresa, ela sempre prezou pela qualidade dos serviços prestados aos seus clientes. Desde os primeiros voos, ainda no hidroavião, a melhor qualidade de atendimento possível para os passageiros era sempre pensada. Nesse voo para os Estados Unidos, nos primeiros aviões, eles tinham poltronas que eram praticamente camas. E o serviço de bordo era bem diferenciado. Tinha um chefe de cozinha que era russo. E muitas pessoas chegavam a comentar que a comida oferecida no avião da Varig era melhor do que de qualquer restaurante que tinha no Brasil. Voar com a Varig era chique e caro. Tudo era impecável. Tanto que o slogan da empresa era Varig, a forma elegante de voar. Os passageiros, quando iam viajar, eles usavam as suas melhores roupas. Muitos iam de terno, as mulheres usavam seus melhores vestidos, com chapéus, mostrando aquela ostentação de viagem. Olha que a gente está falando de anos muito antes das redes sociais e já era necessário ostentar quem estava viajando naquela época. Os comissários e aeromoças tinham seus uniformes confeccionados do melhor material disponível e também
eram sempre treinados para mimar os clientes da melhor forma possível, sempre para atender de tudo que os clientes precisassem. Em alguns casos, chegavam até a acender os cigarros para os próprios clientes dentro dos aviões. Sim, naquela época era permitido fumar nos aviões. Imagina a fumaceira dentro do avião. Pelo amor de Deus. Ainda bem que a gente mudou isso. Para aqueles que viajavam na classe econômica, sempre tinham duas opções de pratos quentes. Pratos de louça, talheres de metal, copos de vidro, bem diferente do que a gente vê hoje nas companhias aéreas. Mas isso para voos dentro do Brasil. Já quem viajava na primeira classe, eles tinham tudo do bom e do melhor. Champanhe, caviar, talheres de metal, pratos de porcelanas importadas, uísque e até em alguns voos específicos tinha churrasco no espeto, como uma boa empresa gaúcha. Em 1979, a empresa ganhou o prêmio de melhor serviço de bordo do mundo pela revista Air Transport World, uma das principais publicações especializadas da época. Um outro detalhe interessante é que as centrais de atendimento ao cliente, que eram localizadas fora do Brasil, funcionavam quase como uma embaixada extraoficial do nosso país no exterior. Nesses locais, vários serviços de apoio aos brasileiros eram prestados e também informações sobre os destinos, informações sobre o que fazer naquelas regiões estavam sempre disponíveis para aqueles turistas que estavam na região. Além da excelência no atendimento padrão da Varig, esses locais chamavam a atenção pelo requinte exclusividade, pelos endereços charmosos, pelos locais bem clássicos nas regiões. Na cidade de Paris, por exemplo, ficava na Avenida Champs-Élysées, que é uma das principais avenidas até hoje. Nos Estados Unidos, em Nova York, ficava, por exemplo, no Rockefeller Center, que é um importante prédio daquela cidade. Esses pontos de atendimento serviam como pontos de encontro para os brasileiros que a partir dali saíam para seus passeios turísticos ao longo da cidade. No final dos anos 80, com a chegada das empresas do chamado modelo Low Cost, Low Fare, que significa baixo custo e baixas tarifas, a concorrência começou a apertar. No mercado interno já existiam outras companhias aéreas que estavam acirrando essa competição e começando a brigar contra a Varig pelos passageiros. A gente pode falar, por exemplo, da VASP, da Transbrasil e até da TAM, que já estava funcionando nesse momento. O mercado internacional ainda era dominado pela empresa, principalmente porque algumas linhas dessa empresa detinha um monopólio. Nenhuma outra podia fazer as viagens para esses destinos. A partir aí da década de 90, quando começou-se a abertura econômica do Brasil, também foi quebrado o monopólio de alguns destinos. E com isso, outras empresas internacionais e também as empresas nacionais puderam voar do Brasil para o exterior, do exterior para o Brasil, abocanhando parte do market share também internacional da empresa. Com isso, alguns dos serviços oferecidos, principalmente para os passageiros da classe econômica, começaram a ser cortados. A concorrência estava começando a apertar e era importante que a empresa começasse a olhar o lado dos custos também. Um outro fator que atrapalhou a empresa foi a política de tabelamento de preços que vigorou no Brasil entre 1985 e 1992, decorrente do Plano Cruzado. Os preços de todos os bens e serviços eles eram tabelados pelo governo como parte do Plano Cruzado. Essa política de congelamento de preços, de tabelamento pelo governo, ela tem uma intenção muito boa, que é conter a inflação. Mas, como a gente já sabe, como já deu errado no Brasil e em diversos países do mundo, ela é completamente desastrosa para o governo, para as empresas e principalmente para a população em geral, que faz com que, no fim das contas, a inflação se eleve ainda mais. Em 1994, aconteceu um dos primeiros sinais de que a companhia não estava indo bem. A empresa decretou uma moratória para alguns de seus credores e acabou não pagando as dívidas com esses credores, alegando problemas aí de fluxo de caixa e também de ambiente macroeconômico que estava muito instável. Isso gerou uma devolução de diversos aviões que estavam comprados no modelo de leasing aí, que estavam como se tivessem alugados pela empresa, tiveram que ser devolvidos para os seus donos e a empresa começou a enfrentar algumas dificuldades a partir daí. Mesmo assim, com essa situação difícil, amparado pela força da marca, em 1994 a empresa lançou o programa de fidelidade Smiles. Sim, esse mesmo que é o programa que a gente vê hoje, que é propriedade da Gol. Ele rapidamente teve um número muito grande de inscritos e se tornou um dos principais da América Latina. Ainda hoje é um dos principais programas do Brasil e da América Latina, até do mundo, digamos assim, tendo
seu valor de mercado superior ao valor da Gol em alguns momentos. A Gol que hoje é a proprietária dele. Inclusive, a entrada da Gol Linhas Aéreas no mercado em 2001 chacoalhou as outras empresas, pois ela trouxe a ideia de tarifas mais baixas justamente nesse modelo low cost, low fare, que caiu rapidamente no gosto da população. E isso dificultou muito para as outras empresas que tinham uma estrutura de custos muito mais robusta. Se por um lado o consumidor ganhou preços mais baixos nas passagens, por outro ele se apertou um pouco mais. O serviço de bordo, principalmente, ele foi reduzindo aos poucos, piorando ao longo do tempo, e também começou aquela engenharia de colocar mais pessoas no avião. Quantos mais assentos a gente pode colocar dentro do avião, quantas pessoas é capaz de colocar, diminuindo o espaço entre as poltronas, fazendo com que a gente ficasse um pouco mais apertado nos aviões das novas companhias aéreas, nesse novo modelo de aviação, digamos assim. No início da década de 2000, a Varig ela fez um spin-off da sua divisão de cargas, criando a empresa Varig Log. Como tudo que movimentava a grandiosidade da companhia, rapidamente a Varig Log se tornou uma das principais empresas de carga aérea da América Latina. Ela se tornou uma empresa rentável e, no momento de finalização da empresa, nos próximos anos, como a gente vai falar, ela foi uma das primeiras a serem vendidas até para tentar capitalizar, para salvar a parte de aviação comercial de passageiros. Por mais de 15 anos, a empresa apresentou prejuízos em seus balanços, com a dívida se acumulando em mais de 7 bilhões de reais. Um outro ponto que chamou a atenção ao longo dos últimos anos da empresa foi a excessiva troca de comando, com 5 presidentes passando pela companhia num período de 5 anos. Um prazo muito curto para que um presidente conseguisse realmente implementar as suas atitudes, digamos assim. Ainda assim, até o ano de 2001, a empresa era a principal empresa brasileira. Foi nesse ano que a TAM conseguiu abocanhar parte do mercado e passar a Varig como a primeira colocada no market share do Brasil. Em junho de 2005, a Justiça brasileira aceitou o pedido de recuperação judicial da empresa. Foi uma das últimas tentativas para fazer com que a empresa conseguisse renegociar com seus credores e voltar a operar. Em agosto de 2006, foi realizado o último voo internacional da empresa, que foi para a cidade de Frankfurt, na Alemanha. E, no mesmo ano, no mês de dezembro, foi realizado o último voo da companhia como Varig. Desde então, nenhum mais voo como Varig foi realizado desde esse período. Diversas audiências com os credores foram realizadas de forma a tentar solucionar a empresa, mas em abril de 2007, a proposta da Gol acabou sendo aceita, que levou a empresa por 320 milhões de dólares. É falado que existiam outras propostas até maiores do que essa, mas que a Gol ela tinha disponibilidade de caixa para pagar rápido e tudo, e era o que os credores estavam precisando naquele momento de dinheiro, queriam saber de receber o mais rápido possível os valores que estavam sendo devidos pela companhia. Mesmo após a compra, a Gol continuou operando as aeronaves da Varig ainda com a pintura antiga, o que levava as pessoas a acreditar que ainda estavam voando pela Varig, mas já era Gol. No meu caso, apesar de já ter voado algumas vezes de aviões antes, a minha vida mesmo de viajante ela se acelerou a partir de 2009. Por isso, eu não me recordo de ter viajado realmente com a empresa Varig, mas tenho grandes lembranças de ter voado pela Gol nos antigos aviões da Varig, ainda com a pintura da companhia. E por fim, no dia 20 de agosto de 2010, a falência da empresa e de todas as suas subsidiárias foi decretada, levando aqui ao fim essa grande empresa tradicional do Brasil, a chamada de pioneira aí da aviação brasileira, porque foi a primeira de todo o Brasil. Se você está aqui até agora assistindo esse vídeo, se inscreva aqui no canal para dar uma força para a gente continuar trazendo conteúdos interessantes como esse e trazendo mais conteúdo de logística e supply chain aqui para o YouTube. A gente ainda vai ter mais algumas coisas nesse vídeo, então fica com a gente até o final que tem agora curiosidades bem interessantes sobre a empresa. A Varig, como uma das principais companhias brasileiras, ela transportou diversas celebridades ao longo dos anos. 3 eventos ficaram marcados na história da aviação do Brasil. O primeiro deles foi a visita do Papa João Paulo II no ano de 1980, trazido pela Varig. Os outros 2 eventos aconteceram no ano de 1994. O primeiro foi, infelizmente, o transporte do corpo do ídolo Ayrton Senna da Europa para o Brasil. A partir daí que se iniciou todo o processo do funeral dele aqui no Brasil. Já o segundo evento, no mesmo ano, foi um evento um pouco mais feliz, na verdade muito mais feliz. Foi o retorno da seleção brasileira da Copa do Mundo de 94 dos Estados Unidos.
aquela imagem do Romário na janela do avião, balançando a bandeira do Brasil, é uma imagem clássica que entrou para a história da aviação brasileira e foi num avião da Varig. Ainda sobre Copa do Mundo, a empresa foi responsável por levar o Brasil para a Copa em 11 edições do evento, sendo que a primeira foi em 1966 e a última, a Copa da Alemanha de 2006. Para aqueles que gostam de falar de modelos de aviões, a empresa, em todo o seu histórico de operação, ela utilizou 427 aeronaves de diversos modelos diferentes, desde o hidroavião, que foi o primeiro modelo, até o modelo Boeing 757-200, o último modelo encomendado pela companhia. E aí você pode chegar a me perguntar, mas Rafael, por que a empresa chegou a falir? O que eu digo é que é sempre muito difícil a gente entender os motivos que levaram uma empresa à falência. Sempre é um conjunto de fatores que acabam transformando a empresa ao longo dos anos. Alguns dos motivos a gente citou no vídeo aí que podem ser levados em consideração, que é a situação, por exemplo, o congelamento de tarifas, a constante troca de comando da empresa nos últimos anos, talvez uma possível mudança no comportamento do consumidor que passou a preferir tarifas mais baixas e deixar o serviço, que era o principal diferencial da Varig, em segundo plano. E aí a empresa, por ter uma estrutura muito voltada para a qualidade de serviço, talvez ela tenha demorado a entender essa mudança do consumidor e até a reagir para mudar o seu modelo de operações. Eu não sou um especialista em aviação, mas uma coisa que me chamou a atenção ao longo da pesquisa que eu fiz para esse vídeo foi a quantidade de modelos diferentes de aviões que a empresa utilizou ao longo dos anos, tanto de modelos como de marcas, como você viu aí ao longo desse vídeo, nas imagens que a gente foi colocando. Tá certo que a empresa sempre buscou a melhor tecnologia disponível no mercado para trazer um serviço de qualidade superior aos clientes. Mas o que a gente vê nas companhias aéreas hoje é uma concentração de aeronaves de um modelo específico, de um fabricante específico, o que facilita na hora de treinamento de equipe, tanto para manusear os equipamentos, como também na questão da manutenção, armazenamento de peças, que se você tiver aviões de várias marcas, você vai ter que ter peças diferentes, vai ter que armazenar peças diferentes, vai ter que ter equipes que são treinadas em manusear equipamentos diferentes, em fazer a manutenção em equipamentos diferentes, o que gera mais custos para a empresa. Como a gente está falando aí de um mundo que hoje é low cost, low fare, esse modelo de operação pode também ter sido um dos fatores que afetou para a falência da empresa. Bom pessoal, a Varig ela foi uma das empresas mais importantes do mundo e com certeza está com seu nome gravado na história da aviação mundial. Infelizmente ela não está mais aqui entre nós, não temos mais a operação dela. Mas o mercado é assim, se você não entender o que está acontecendo, não perceber as mudanças de comportamento do consumidor, o concorrente vai acabar te atropelando, passando na sua frente. Então pessoal, o que você achou desse vídeo? Me diz aqui nos comentários qual que é a próxima empresa que você quer ver contada a história aqui nas grandes empresas de logística. Essa aqui é uma nova série do nosso canal. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.